Atos dos Apóstolos, capítulo 16. 16, versículo 25. Oh, glória. Amém? Amém, igreja? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente veio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém? Queridos, a contextualização desse texto diz que Paulo e Silas, na sua segunda viagem missionária ali em Filipos, eles estavam ali pregando, orando, eles estavam ali convertendo pessoas. E todas as vezes que Paulo e Silas, eles subia para a hora da oração, uma jovem os abordava dizendo: vocês são homens de Deus. Vamos ver aqui como é que ela diz. Ela diz assim: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus, do Deus Altíssimo. E isso era todas as vezes que eles subiam para a oração. E Paulo, ele com discernimento espiritual, ele viu que aquilo que ela dizia não era de Deus. E Paulo, ele se volta para aquela jovem e repreende o espírito de adivinhação que havia naquela jovem. Quando aquela jovem é liberta daquele espírito de adivinhação, as pessoas daquela cidade, os senhores daquela jovem que ganhava dinheiro com o uso do dom daquela jovem, do espírito de adivinhação daquela jovem, se irritaram com Paulo e Silas e os prenderam. Levaram eles para uma praça pública, rasgaram as suas roupas, colocaram eles diante dos magistrados e os lançaram nas prisões. E a Bíblia vai dizer que os magistrados disseram para o carcereiro: olha, ponha ele bem guardado para que eles não possam fugir. E a Bíblia vai dizer que o carcereiro colocou Paulo e Silas na prisão interior. Amém, irmãos? Eu gostaria que colocasse aquela foto que eu pedi para colocar, a mídia, por gentileza. O tema que eu quero abordar é a frequência da nossa adoração. Se você puder dizer para alguém, diga assim: a frequência. Assim não, assim ele não vai nem entender e nem eu vou conseguir explicar. A frequência da nossa adoração. Em que frequência, diga, em que frequência estamos sintonizados? Diga mais uma vez, em que frequência estamos sintonizados? E aí eu trouxe aqui um rádio, é bem das antigas, né? Quem deve ter minha idade, aqueles 30 e poucos, né? Deve saber bem o que isso representa. E o tema é a sintonia da nossa adoração. Quando um rádio está mal sintonizado, ele está fora da frequência correta da emissora. Isso causa chiado, som distorcido, interferência de outras estações ou silêncio. Quando há interferência das frequências sonoras, o som chega com chiado alto, voz picotada, som duplo e volume fraco. Vou repetir mais uma vez. Quando há interferência nas frequências sonoras, o som chega com chiado alto, ruído estático encobrindo o som, voz picotada, áudio falhando ou com eco, som duplo, mistura de duas emissoras ao mesmo tempo e volume fraco, que é um sinal baixo de intensidade. Eduardo, mas o que é, Eduardo? Sintonia. Sintonia é isso que ela está fazendo com o botão. Isso é sintonia.
Sintonia é o giro do botão, é o caminho até chegar na frequência. Eduardo, e o que é frequência? Frequência é o lugar exato aonde a sintonia está sendo posicionada. Muito obrigado pela imagem, pode retirar. Trocando em miúdos, quando você produz um som, um louvor, uma adoração, uma entrega, é como se você estivesse girando esse botão, enviando uma mensagem, sintonizando até chegar na frequência dos céus. Para você entender melhor ainda, eu vou contar até 3 e você vai começar a aplaudir. 1, 2, 3. Assim não, mais forte. Mais forte. Agora diga glória a Deus aplaudindo. Agora diga aleluia aplaudindo. Amém. Só para você entender. Quando você envia essa mensagem, aleluia, glória a Deus. Quando você envia essa mensagem, esse som, essa adoração, como é que chega nos céus? O céu é a nossa frequência. Quando você começa a sintonizar a tua adoração, quando você começa a elevar a tua adoração, a mandar a tua mensagem, sintonizando numa frequência, como é que chega o teu som? O aleluia diminuiu um pouquinho, vai esquentar mais. Quando produzimos nosso som incoerentemente com o nosso estilo de vida, ele chega na estação, na frequência celestial, apenas um borrão. Chiados, duplicados, picotados, zumbidos, ruídos. Está sintonizado na frequência certa, não é cantar bem. Não diz respeitos, perdão, queridos, não diz respeitos às técnicas vocais e instrumentais. Estar sintonizado na frequência certa não é uma farda de serviço ou posição ministerial. Estar sintonizado na frequência certa é um estilo de vida adotado pelo verdadeiro adorador antes mesmo dele cantar, dele pregar, dele tocar, dele servir. Nosso estilo de vida, dia a dia, devem estar compatíveis com o de homens e mulheres consagrados a Deus. A nossa vida fora da igreja deve refletir dentro da igreja. Deveria ser o contrário. Mas a nossa vida cotidiana deve refletir o que nós somos aqui dentro da igreja. Se nós não estivermos bem sintonizados, alinhados, consagrados, não conseguiremos chegar na frequência dos céus. Estava no culto e não senti nada, culpa sua. Estava no culto, não senti nada, culpa sua, culpa minha. Você está sintonizado na frequência certa? Você está sintonizado na frequência certa? Porque nós deveríamos estar sentindo no nosso dia a dia. Adoração é um estilo de vida. Adoração é um estilo de entrega. Adoração é um estilo de serviço. Adoração é um estilo de ministério. E isso nós não aprendemos só no altar, nós aprendemos no nosso dia a dia. Aleluia. A Bíblia não diz o louvor liberta, mas nos conta histórias de que o louvor liberta. Quantos creem que o louvor liberta? Então diga para alguém assim: o louvor liberta.
Assim não, assim nem ele vai acreditar. Diga forte: o louvor liberta. Aleluia! Mas não é qualquer louvor. Aleluia! O louvor liberta, mas não é qualquer louvor. O evangelista João, no capítulo 4, no versículo 23, diz assim: que Deus procura verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Deus procura o verdadeiro adorador. Deus procura homens e mulheres que se consagrem a Ele. Deus procura o verdadeiro adorador. E que, por incrível que pareça, irmãos, dentre tanta coisa que eu poderia ouvir aqui, eu ouvi uma palavra: forjado. Deus procura verdadeiros adoradores que sejam forjados na fornalha, sejam forjados na cova de leões, sejam forjados nos vales, nos montes, nos cárceres, nas prisões. Observe, onde os adoradores, Paulo e Silas, estavam adorando, eles estavam sendo forjados no cárcere. Não existe azeite sem prensa. Queremos exalar o bom perfume de Cristo, o bom aroma de Cristo, mas não existe azeite sem prensa. Quer perfumar a casa com seu perfume? Deixa Deus forjar o caráter dele em você. Deixa Deus forjar, Eduardo, o caráter dele em você, Eduardo. Não é fácil ser um adorador, como diz Nani Azevedo, um adorador por excelência. Eduardo, dói. Ser um adorador por excelência, dói. Machuca, fere. Tem choro, tem renúncia, tem lágrimas, vai exigir renúncia. Ah, meus irmãos, adoradores não são forjados nos jardins. Adoradores não são forjados nos jardins. Só se for no Jardim das Oliveiras, na prensa. Só o verdadeiro adorador pode adorar o Pai em espírito e em verdade, como disse João, o evangelista. Só o verdadeiro adorador pode sintonizar. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que Deus procura o verdadeiro adorador. Não é a verdadeira adoração, é o verdadeiro adorador. Porque o verdadeiro adorador não pode dar outra coisa a não ser uma verdadeira adoração. Aleluia! Aleluia! Deus poderia dizer: procura adoração, mas Ele diz: eu procuro alguém que tenha um coração consagrado, disposto a me adorar. Aleluia! Irmãos, mas sabe o que é que eu tenho visto, irmãos? Sabe o que é que eu vejo e não me espanto, queridos? Cantores, tocadores, dividindo o seu altar. Você é um altar de Deus. Diga assim: eu sou um altar de Deus. Sabe o que é que eu vejo, irmãos? E já nem mais me espanto, queridos. Cantores, pregadores, tocadores, homens e mulheres, dividindo o seu altar. Ora canta na igreja, ora canta nas festividades comemorativas no mundo e outras situações do gênero. Ora toca no sagrado, ora toca no profano. Ora está de um lado, ora está do outro lado. Não se decide. Outra coisa que tem sido muito comum e tem ganhado um gigantesco acesso, uma proporção gigantesca: músicas mundanas nos rios, nos shorts de crentes. Cadê o glória a Deus? Músicas mundanas nos shorts de crente, nos rios de crente, nas publicações de crentes. Crente ouve música mundana, irmãos?
Irmãos, eu me lembro que quando eu me converti, irmãos, lá em casa tinha muito CD. Do meu irmão, né? Do meu irmão, muito CD, eu era adolescente. E aí tinha muitos CDs de Alpha Blondy, Edson Gomes, Jimmy Cliff. Muitos CDs, irmãos, muitos CDs mundanos. E aí eu, na minha maior ousadia, peguei e joguei fora, tu tá vendo? Não era nem meu. Mas eu olhei assim, eu falei, o meu estilo de vida é diferente, isso aqui tá na minha casa. Eu não tinha entendimento ainda de pegar e guardar, né? Eu peguei e joguei fora e o pessoal da rua pegou e carregou logo. Meu irmão chegou, me deu uma sapecada. Mas a vida do crente é assim, irmãos. É estilo de vida. É mudança de vida. É mudança de comportamento, irmãos. Quando chegamos para tocar, quando chegamos para cantar, para pregar, para servir, o nosso estilo de vida tem que coincidir com o que nós somos fora da igreja. Aquilo que nós somos fora da igreja tem que coincidir com aquilo que nós estamos fazendo aqui dentro da igreja. Não existe meio termo, não existe separação. Ou somos ou não somos. E para finalizar, irmãos, isso sim me assusta, isso aqui me assusta. Isso aqui me causa espanto. A IA, inteligência artificial. Vou explicar. Esses dias um pastor mandou para mim uma oração. Irmãos, e aquela oração de uns 12 minutos, e aquela oração, e aquela oração, e aquela harmonia na oração, e aquela coisa na oração, e aquela melodia, e eu encantado com aquilo, e de orelha em pé. Eu falei, oxe, aqui é aonde? O que é isso aqui, Jesus? Pouco hora chegou uma funcionária e disse assim, meu irmão, eu estava ouvindo essa oração é poderosa. Eu falei, é poderosa mesmo. A oração é poderosa. E aí depois eu fiquei desconfiado, eu fui lá e perguntei a ela, aquilo não é IA não? Não, eu vi o vídeo, então manda para mim o vídeo. Quando ela mandou para mim o vídeo, aí eu fui verificar na descrição do vídeo, produção de IA. Agora nós estamos orando com IA. Daqui a pouco a gente vai sapatear com IA. Essa semana minha irmã... Isso tem ganhado proporção, irmãos. Cuidado, meus irmãos. Adoração, meus irmãos, tem que ter coração. Adoração tem que ter força. Tem que ter força. O adorador tem que ter espírito de adorador. Tem que ter o fôlego de fé. Aí essa semana minha irmã mandou um cântico de Iá também. De Iá. Eita, Iá tá famosa. De Iá, e ela disse, bora meus irmãos adorar com Iá. Foi bem quando eu estava construindo aqui o sermão, que eu escrevo o sermão, eu estava construindo o sermão, e ela mandou essa oração no grupo e falou, vamos meus irmãos adorar com Iá. E eu tive que replicar, eu tive que contrapor, eu tive que falar, irmãos, nós estamos vivendo esta era, irmãos, nós não sabemos mais o que queremos. Precisamos estar vigilantes. Olha para Paulo e Silas, olha para Paulo. Está repreendido esse espírito que está dizendo que nós somos homens de Deus. Discernimento espiritual. Precisamos ter discernimento espiritual, irmãos, porque nós estamos entrando na era do engano. E infelizmente, irmãos, tem muitos lugares, tem muitos altares, tem muitos filhos que estão também entrando nessa mesma era. Porque é tão fácil, irmãos, é tão simples produzir um sermão, irmãos. É tão fácil, é tão simples com uma frase produzir uma canção. Mas Iá não ora, Iá não jejua, Iá não consagra, Iá não dá testemunho, Iá não tem vida com Deus. E quando Deus diz que procura, não é adoração, mas é o adorador. Será que Deus estava prevendo o que, irmãos? Deus está à frente do nosso tempo. Não é melodia, não são cânticos, não são palmas. É o adorador que Deus se compromete, é com o adorador. E do verdadeiro adorador sai a essência,
sai bálsamo, sai graça, sai perfume. O louvor liberta, liberta. Eduardo, qual é o louvor que liberta? O louvor que liberta é o louvor do verdadeiro adorador que passou pelas esmagaduras da forja, que sangrou, mas que aguentou a prensa de Deus, que permaneceu no propósito. O louvor que liberta é o louvor que está em sintonia com a frequência dos céus, e não o louvor que toca aqui, ali e acolá. Se a nossa adoração não estiver sintonizada na frequência de Deus, sabe o que é que vai chegar lá, irmãos? E se chegar alguma coisa? Barulho. Deus não responde a barulho. Ruídos. Deus não responde a ruídos. Vozes picotadas. Deus não responde a vozes picotadas. Chiados. Deus não responde a chiados. Sabe o que é que Deus responde com fogo? Quando nós arrumamos o altar. Quando nós arrumamos o altar, Deus responde com fogo. Queima a lenha, lembre a água e recebe o sacrifício. É o que Deus recebe quando nós caminhamos numa visão de obediência, numa direção, numa sintonia, numa frequência com o céu. Aleluia! Não é qualquer louvor que derruba muralhas. Meu Deus, não é qualquer louvor que derruba muralhas, não, irmãos. Não é qualquer louvor que expulsa demônios. Não é qualquer louvor que causa terremoto e liberta crentes das prisões. O som que faz tudo isso, que derruba muralhas, que expulsa demônios, que liberta crentes de prisões através do terremoto, é o som de um coração contrito, consagrado ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, de um coração compungido, derramado de graça e favor de Deus. E nunca vai produzir o som que o céu quer receber de você. Aleluia! E nunca vai produzir o som que o céu quer receber de você. Cuidado com esses novos tempos que se apresentam, tempos trabalhosos, em que a artificialidade está cada vez mais presente em nosso meio. Eu não estou falando, queridos, talvez você esteja pensando que eu esteja falando contra a tecnologia. Eu não estou falando contra a tecnologia. Aleluia. Mas a IA nunca vai produzir essência. É isso que eu estou dizendo, irmãos. IA nunca vai produzir essência. IA não tem o Espírito de Deus. Essência se produz com dores, com prensa, com esmagamento, com preço. Essência se produz em prisões, no cárcere, no decorrer da nossa caminhada, da nossa vida com Deus. É assim que nós produzimos, irmãos, a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, a verdadeira entrega. Olhe para Paulo e Silas, fazendo a obra do Senhor. Paulo e Silas fazendo a obra do Senhor, pregando a palavra. Se levantou a mulher e disse: vocês são homens de Deus. E eles, com o Espírito do Senhor, espírito de discernimento, precisamos buscar o espírito de discernimento. Às vezes é tão perfeito. Meu Deus, que canção perfeita, que canção maravilhosa, que oração poderosa. Às vezes é tão perfeito, irmãos, que só o Espírito que habita em nós é que vai dizer: isso aqui é obra do engano.
Olhe para Paulo e Silas, ensanguentados, encarcerados, estilo de vida, forjados, estilo de vida. Esse é o adorador, irmãos. Aquele que Deus aperta, aquele que Deus molda, aquele que Deus amassa, aquele que Deus faz e refaz. Olhe para Paulo e Silas, com seus pés presos nos troncos. Olhe para Paulo e Silas. E a Bíblia vai dizer que, aleluia, mesmo diante da situação que eles estavam vivendo, mesmo diante dos açoites, mesmo diante das calúnias, mesmo diante da difamação, eles poderiam se calar nas prisões, Deus. Mas, Senhor, estou aqui, Senhor, fazendo a tua obra, Jesus. O que é que está acontecendo, Senhor Deus? Estou aqui fazendo a tua obra, meu Pai. Abre as portas e Deus fecha as portas. Abre os caminhos e Deus fecha o caminho. E quem tem o Espírito de Deus sabe que é Deus que está dando direção, que é Deus que está dando norte. E a Bíblia vai dizer, queridos, estou terminando. E a Bíblia vai dizer, amados, que eles não se preocuparam com as suas dores, não se preocuparam com as suas chagas, não se preocuparam com as suas feridas, não se preocuparam com as suas angústias, mas perto da meia-noite, aleluia, eu chamo o louvor para me ajudar aqui, por gentileza. Perto da meia-noite, os homens não se cansam, não, eles têm o Espírito de Deus. Os homens não desistem, não, eles têm o Espírito de Deus. Eles não desistem, eles não retrocedem, não, eles têm discernimento. Eles têm discernimento espiritual, eles têm a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer, queridos, que perto da meia-noite eles se levantaram em louvor, em adoração, em súplica. E é esse louvor aqui, irmãos, é essa adoração que quebra cadeias. Sabe qual foi a adoração que quebrou as cadeias que havia sobre a vida de Saul? Quando Davi dedilhava a sua harpa. Quando Davi dedilhava a sua harpa, o verdadeiro adorador, aquele que tem o coração de Deus. Aleluia. Aquilo que havia sobre Saul saía, era expulso. Quando Davi dedilhava a sua harpa, existe um modo mais primitivo do que esse. Existe um modo mais primitivo do que como Paulo e Silas estavam orando, adorando, clamando, exaltando, bendizendo ao nome de Yahvé. Aleluia. Aleluia. Eu chego a questionar aquela canção, essa canção que ficou famosa. Paulo, nós estamos presos. Porque a canção fala de muitas murmurações. E o texto não traz isso para nós. Eles não dizem uma palavra. A única palavra que eles, quando abrem a boca, o único som, a única sintonia, eles começaram a girar o botão da sintonia e começou a alcançar o céu, alcançar o céu, alcançar o céu. Aleluia. A única palavra que eu consigo ouvir com esse texto é aleluia. É aleluia. É aleluia. É glória a Deus. É louvado seja. Aleluia. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. O verdadeiro adorador, quando abre a boca, fica em pé em nome de Jesus. Irmãos, o verdadeiro adorador, quando abre a boca, as coisas não acontecem só para ele. As prisões não se abrem, os cárceres, o terremoto não acontece só para ele, é para todos aqueles que estão em volta deles.
E eles começaram a dizer aleluia. E eles começaram a dizer glória a Deus. Louvado seja. Aleluia. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces, aleluia, os alicerces se moveram e logo se abriram todas, não só deles, não só o cárcere deles foram abertos, não só as suas prisões foram abertas, mas todas as prisões foram abertas, porque eles adoraram numa sintonia que o céu recebeu. Aleluia, queridos, que possamos ser, amados, esse verdadeiro adorador, que possamos ser esse verdadeiro adorador, irmãos, e que possamos ter vigilância. Irmãos, é o tempo de vigilância, irmãos. Que possamos ter vigilância, irmãos. Daqui a pouco a gente está com IA. Daqui a pouco a gente está com IA. Que Deus nos dê vigilância. Que Deus nos dê espírito de discernimento. Que Deus avive a sua igreja. Que Deus tenha graça de nós. Que a misericórdia de Deus possa se derramar sobre nós. E que nós, queridos, nunca viemos perder a essência, a graça, o fôlego, o prazer de se sintonizar na frequência do céu. Porque o som de ar é tão perfeito que ele quer roubar essa frequência, quer tirar essa frequência e nos enganar. E se nós não tivermos discernimento, ela vai conseguir nos enganar. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos ajude, no nome de Jesus.